Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 6. Nós vamos ler do 46 ao 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É uma pergunta. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Jesus começa esse texto fazendo uma pergunta. É uma pergunta interessante. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Por quê? Porque Senhor, a arguição de Jesus, é porque Senhor, na época que foi escrito, ou na época que Jesus vivia, a palavra Senhor ela tinha um outro sentido que tem para nós hoje. Talvez o tempo passa e a gente esquece, aprende, mas passa, aprende, mas deixa. Mas as verdades do Senhor elas têm que permanecer para sempre, porque Jesus falou que o céu e a terra vai passar, mas as palavras dele não passarão nunca, jamais passará. Não é assim? Fala assim comigo, para você acordar. A palavra do Senhor nunca vai passar. Amém? Então, ela não passa, não muda. Não muda. O tempo passa, o mundo passa, as modas passam, mas as palavras de Jesus, elas valem o tempo todo, assim como ele é imutável. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será eternamente. Ele é imutável. Ele termina, o livro de Apocalipse termina falando, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Amém? Ele não muda, o Senhor não muda. Algumas pessoas podem mudar o Evangelho, pode mudar a forma de querer ver o Evangelho, pode mudar a tua forma de querer viver a tua vida com Deus, porém, esse Deus que você quer viver com Ele, Ele não muda jamais. Ele permanece sendo o mesmo de sempre e a palavra dele continua valendo da mesma maneira. Ela não tem variação. A palavra ela não tem variação. Isso é estarrecedor. Por quê? Porque em João 12, Jesus diz que as palavras que ele tem pregado, ela vai julgar o homem no último dia. João 12, 48, se eu não me engano. As palavras que eu tenho pregado, essa julgará o homem no último dia. Então ele pregou no começo, deixou instituído, escrito, e no último dia ela vai estar valendo da mesma forma. Não teve um adendo, não teve um decreto que mudou, não teve o Congresso que mudou a forma da lei, nada disso vai acontecer. A palavra dele vai permanecer a mesma e fiel, porque o Senhor é fiel. E aí ele está falando de uma vida prática. Esse texto que nós lemos é de uma vida prática. E nós temos percebido, pelo menos eu estou falando que é fruto dessa semana, por quê? Porque nas demandas que nós vamos acompanhando, na vida das pessoas, nós vamos acompanhando, e ontem eu lembrei de mim, no meu começo, da minha vida cristã, as coisas que despertaram no meu coração e como ela mudou. Porque nós encontramos muita gente com problema, eu aprendi isso muito cedo,
com o Franco, né? Franco sempre falava para mim, Cidinho, o problema não é ter problema. Todo mundo tem problema. Sim ou não? Isso não é problema. Por quê? Porque todo mundo tem, não existe uma pessoa que não tenha problema. O problema é não saber resolvê-los. Aí se torna o problema. Quando nós não sabemos resolver o problema. Mas para resolver os problemas, nós temos um guia, nós temos a palavra do Senhor, nós temos a vontade de Deus, nós temos um Senhor, mas um Senhor que no seu original, o Kyrios, era o dono de tudo. O Senhor era aquele que é dono, não é um título de respeito. É aquele que é dono. O Senhor nos comprou por grande preço, não é assim? Você sabia disso? Nós estamos aqui, né, espero eu que todos que estão aqui conheçam Jesus. Já tenham entregue a vida a Ele. Se acaso você entrou aqui hoje, nunca entregou, nunca conheceu, não sabe quem é Jesus, essa é a oportunidade. Eu queria te falar que Deus te trouxe aqui para você saber quem Ele é e poder fazer com Ele uma aliança, poder ter um voto com Ele, poder ter um dono, sair do império das trevas e vir para o império da luz. Amém? Isso é fácil de fazer, eu vou ensinar você no final como é que faz isso. Se houver alguém assim. Mas nós fomos comprados por grande preço. Jesus, ele morreu para nos comprar. Ele nos comprou com sangue. Ele nos comprou com a morte. Ele morreu para que pudéssemos ter vida. Ele trocou a vida dele pela nossa. Então, se ele nos comprou, se nós somos comprados, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos a ele. Entende o que eu falo? Sim ou não? É simples isso, não é simples? Nós não somos mais donos da nossa vida. Nós não somos mais donos da nossa vida. Nós a usamos, utilizamos dela, mas existe um dono dela. Existe um Senhor que ele tem vontades, que ele tem mandamentos, que ele tem o querer, e ele falou que um dia ele vai nos julgar, segundo aquilo que ele quer. Consegue entender isso? Daí a nossa vida tem que ser pautada e vivida segundo o querer do Senhor. É muito bom quando nós cantamos músicas, né? Quando a gente fala para ele, o meu querer é tão somente o teu querer, para isso empenho minha palavra, numa aliança que faço por amor, aceita, Senhor, a minha vida, aceita, Senhor, essa aliança. É bom cantar isso, mas melhor do que cantar é viver. Porque a denúncia de Jesus, a pergunta que ele está fazendo aqui é justamente essa. Ele está falando, por que vocês me chamam de Senhor? Dizem que eu sou dono de vocês, mas vocês não fazem nada que eu mando vocês fazerem. Logo, eu não sou Senhor coisa nenhuma. É o que ele está falando. Vocês estão se enganando. Estão dizendo que eu sou Senhor, mas eu não sou Senhor. Porque se eu sou Senhor, eu sou obedecido, eu sou honrado. Se eu não sou obedecido e não sou honrado, logo eu não sou Senhor. E aí a gente começa a avaliar e pensar na nossa conduta de vida, em como nós estamos vivendo de fato nesse mundo, se estamos vivendo para o Senhor, se eles têm sido o Senhor da nossa vida, ou se estamos apenas vivendo a nossa vida da maneira que queremos, e na hora que alguma coisa sai errado, aí a gente procura o Senhor, para querer nos socorrer. Entende isso? É ruim, porque aí ele deixou de ser Senhor para ser bombeiro, para ser Papai Noel, para ser qualquer outra coisa, menos o dono das nossas vidas. Quem entende o que eu estou falando? Sim ou não? E aí ele fala da construção da casa. Ele fala, bom, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Bom, todo aquele que veio a Jesus e ouviu as palavras dele e praticou. A palavra-chave do texto que nós lemos é a prática. Ele fala assim, se você ouviu as minhas palavras e praticou, eu vou comparar você a uma pessoa. Eu vou comparar você. Eu assemelho você a um homem que cavou profundas valas numa rocha para construir uma casa. Cavar profunda vala. Cavar profunda vala para colocar um alicerce não é uma coisa fácil. Nós não fazemos as coisas fáceis. Porque cavar profunda vala, Jesus está falando de como eu vou colocar o alicerce que é Cristo na minha vida. Porque o fundamento é Jesus. Amém? O fundamento da fé é Jesus, Ele é o Senhor.
Mas para que ele seja esse fundamento, eu tenho que cavar profundas valas, eu tenho que praticar a palavra dele. Quando eu pratico, eu estou cavando mais fundo. Eu estou alicerçando a minha casa. Vou explicar para você como é que isso ontem à noite, nessa madrugada, me veio, no meio da minha última conversa do dia. Eu me lembrei assim, de uma maneira muito prática, porque é bom a gente conversar com pessoas. É muito bom. Como é bom conversar? Nós precisamos de relacionamento por causa disso, porque Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Não é isso? E às vezes nós, na hora da emoção, na hora do calor da conversa, nós falamos das coisas que estão no nosso coração e acabamos denunciando as coisas que nós vemos, mas não praticamos. Que nós identificamos, mas não cumprimos. Que nós sabíamos que estava errada, mas não falamos nada. Mas aí no final a gente quer culpar até a Deus por conta do insucesso da nossa caminhada. E aí quando a gente ouve, a gente pode situar na palavra. Bom, não cavou profunda a vala. Porque se pratica, está cavando a vala profunda para fazer a casa na rocha. E se não pratica? Está construindo a casa? Está. Está construindo, só que o fundamento é que está errado, não tem fundamento. Mas a casa está sendo construída, sim ou não? Está, amados. A diferença é que o dia mau vai vir para as duas. Os problemas vão vir para as duas casas. Uma vai permanecer em pé, porém a outra vai ruir, vai cair. Isso fala da nossa vida. Isso fala da nossa vida. Claro que fala. Por quê? Porque se a nossa vida ela estiver sendo bem construída, o dia mau chega para todo mundo. Todo mundo tem problema. Todos têm problema. Mas para aqueles que estão alicerçados, vão saber como fazer com os problemas e vão permanecer com a casa em pé. E quem não está alicerçado? Vai desmoronar, vai cair. Acontece que ninguém pensa que o dia mau vai chegar. Quem é que espera o dia mau? Ninguém. A gente vive com a nossa vida achando que tudo vai dar certo. A gente vive com a nossa vida achando que estamos fazendo a coisa certa. Não é assim? E na hora que alguma coisa dá errada, a gente até toma as decisões erradas, porque não sabe decidir o certo, porque não é uma prática de vida obedecer ao Senhor. Não é uma prática. Não é uma prática. Eu conversei com ela essa semana assim, foi exatamente assim a conversa. Ele estava falando da dificuldade financeira, que tinha que pagar 7 mil reais de multa de um carro. Aí eu, gente, como é que tu arrumou 7 mil de multa? Pensa num piloto bom esse. 7 conto de multa, brother. É muita multa. Aí ele, não, rapaz, sabe o que é? Eu sou um vacilão. É que na pressa de fazer as coisas, estava em obra aí o negócio do BRT, eu andava só pela pista do ônibus do BRT. Aí eu, entendi. Aí a multa é cara, andar lá dentro a multa é cara. Mas resolveu os problemas, teu? Conseguiu atender os clientes na hora? Conseguiu terminar as coisas? Não, consegui. Eu falei, pois é, mas a conta chegou. A gente faz, mas a conta chega. A conta chega para todo mundo. Por quê? Não se iluda. Aos iludidos, não se iluda. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Amém? Aquele que semeia vento, colhe tempestade. A conta chega. Aí ele ficou assim, eu sou um vacilão. Eu falei, não, mas não estou falando da multa, não. Estou falando da tua vida. Como é que está a tua vida em Cristo? Porque se a tua conduta no trabalho já é essa, de atalho, como é que estão os atalhos da tua vida? Aí baixou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu sou um vacilão.
Aí começa a vir ladeira abaixo os pecados. Já. Aí começa a restaurar, porque a vida é assim, a gente vive dessa forma. A gente vive nas pistas proibidas da vida, achando que a conta nunca vai chegar, mas ela chega. Para todo mundo, ela chega. Entende isso? Sim ou não? Ontem eu lembrei da minha conversão, porque é uma construção de vida. Antes de eu me converter, eu já estava procurando Deus, tentando de alguma forma. Como que aconteceu isso? Eu perdi um amigo com 25 anos. Eu tinha 25 anos na época, perdi um amigo. E eu era um fenômeno da natureza. Porque como meu pai era meio cigano, a gente não ficava num lugar, não criava raízes com pessoas. Eu nunca tinha um amigo, ou conhecido alguém, ou tido um familiar meu que tivesse morrido. Eu nunca participei da morte. Eu não entendia muito bem o que era isso. E eu tinha um amigo que era muito chegado, um amigo de farra, Jeremias. E Jeremias morreu de moto, acidentado. Puf, acidente de moto. Chegaram lá em casa, falaram que Jeremias morreu, ficou todo mundo chorando, todo mundo desesperado, e eu tranquilão, assim, tipo, gente, por que o desespero? Vamos lá, e fui reconhecer o corpo. Eu só entendi que o cara tinha morrido quando eu vi o corpo no ML. Que eu olhei assim, parece papo de maluco, amado, mas não é não. Eu olhei assim, estava com um amigo do lado assim, falei assim, vem cá, ele não volta mais não? Aí ele, não, cara, o cara morreu. Eu, e as coisas dele, a moto, namorada, a casa, as farras, os negócios, como é que fica? Aí o cara olhou assim para mim, tipo, me chamava de Dinho, ele. Aí ele, Dinho, tu ficou maluco, cara? O cara morreu, brother. Aí eu, fui chorar no MF, fui entender a morte, aí comecei a ficar curioso. Falei, gente, que negócio doido é esse? Quer dizer que a gente morre e acabou, né? Morreu, acabou. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Talvez você está me ouvindo aí, nunca pensou, né? Nem pensa que vai morrer, que eu acho que ninguém pensa, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Porém, a morte, ela chega sem ninguém chamar, eu queria te falar isso, sem ser convidada, né? Todo mundo vai morrer, mas ninguém quer furar a fila, tá? Vai quem está na frente, né? A gente nem quer pensar nessa situação, mas chega, um dia chega. Um dia ela chega. E aí eu fiquei curioso com aquilo, a Ana Paula era pequenininha, né? Carlinhos. Aí eu ficava pensando assim, cara, meus filhos, então eu vou morrer, meus filhos também cresceram, vão morrer também. Que troço, para que a gente vive então? Qual é a razão de viver? Se a gente só nasce para morrer, qual é a razão de viver? Eu comecei a ter essa arguição comigo. E aí fui na missa de 7º dia do Jeremias. Na missa de 7º dia. Fui lá em Marechal Hermes, ali num prédio ali onde reúne o pessoal da Católica. É, né, Marechal Hermes? Tem um trem lá assim? Eu acho que é, aquele canto lá. Aí no meio do caminho ali, passando pelos quartéis ali da Vila Militar, passei por um acidente de moto, tinha mais um morto lá. Eu falei, gente, está me perseguindo esse negócio. Já cheguei na missa abalado. Luciano sabe dessa história? Não, né? Já tem histórias que eu conto que vocês nem conhecem. Aí cheguei na missa abalado, peguei um padre inspirado. Pensa num padre inspirado. O padre falou, porque eu descobri também nesse dia, que faz uma missa de 7º dia para todo mundo que morreu, né? E faz logo para uns 30 junto. Eles aproveitam a missa só para todo mundo. Aí falaram lá o nome de todo mundo lá, que tinha morrido, e aí o padre falou assim, bom, abriu a Bíblia, Apocalipse 21, falou sobre o dia do juízo do trono branco. Naquele dia o mar dará seus mortos, a terra dará seus mortos, o fogo e o inferno dará seus mortos, todos vão comparecer diante do tribunal de Deus, os grandes, os pequenos, vai estar todo mundo lá e vão ser julgados segundo as suas obras, quer elas tenham sido boas, quer elas tenham sido más. Aí ele falou assim, bom, teu amigo aí, parente, familiar que morreu, ele está agora diante do Senhor, para prestar conta da vida dele.
O que vocês acham que eles estão falando, que ele está falando lá? E aí eu falei, tadinho de Jeremias. Quando ele falou isso, eu, coitado do Jeremias, está ferrado, meu Deus do céu. Me deu um desespero, por causa do meu amigo, eu queria fazer alguma coisa para ajudar ele. Falei, meu Deus, que o cara, tadinho, a gente nunca pensou em Deus, nunca falou de Deus, a nossa vida era só bagunça, farra. E eu falei, tadinho dele, meu Deus, que furada que ele entrou. E aí, de repente, assim, surge a voz do padre falando assim, e você? Se hoje for o teu dia, eu... Caramba! Saí de lá estarrecido daquele negócio. Falei, gente, que troço doido. Eu tenho que buscar Deus. Solange era convertida, né? Na minha rua tinha uma batista. Na minha rua. Tinha uma congregação batista. Aí, domingo, Solange se arrumou para ir para o culto. Aí eu, vou contigo. Ela estranhou assim. Bora. Aí subi a rua, né? Rua 5 lá, onde... Cadê? Zezé não está aí não, né? Passava lá pela casa da Zezé e subi lá a Rua 5, eu e ela, as crianças todas, todo mundo andando, né? Que era na mesma rua de casa. Aí, vamos lá. Assisti, acho que 1 mês e pouco os cultos. Gostei do pessoal, gente boa, bacana. Achei maneiro aquele negócio da vida da igreja. Comprei uns botozinhos, eu era metido, né? Na época eu usava pulseira de ouro, cordão. Parecia um mafioso, senhorzinho Malta. Camisa de viscose. Aquelas histórias. Camisa de viscose. Tinha minha Fiat 147 com teto solar, toda... Mas tá pensando o quê? A gente mandava ver. Pensando o quê? E aí... Aí comprei um botozinho douradinho assim, que botava assim, que achei legalzinho, era um peixinho dourado escrito Jesus dentro. Aí botei logo na camisa. Comprei um adesivo para botar no carro, era um adesivo colorido assim. Aquele arco-íris assim, Cristo vive. Aí meti lá no fundo do carro. Comprei um outro bagulhinho, botei lá no painel assim da Fiat. Senhor é meu pastor, aqueles bagulhinhos de plástico assim, e botei o carro de crente. Tinha uma Bíblia que a Solange tinha uma grandona lá, eu botei logo ela dentro do carro que era para dar sorte. Vamos nessa. Estou começando a construir minha vida com Deus. Estou começando a construir minha vida com Deus. Aí nós vamos lá, né? Estamos lá. Domingo, culto. Domingo, culto. Era de noite. Porém, a semana toda, a vida seguia, era a mesma coisa. Samba, suor e cerveja. Aquele carrinho com Cristo vive, com os negocinhos, entrava em tudo que era motel da vida. Só não era com a minha mulher. Era com as gambiarras da rua. A vida não mudou. Mas eu estava querendo construir uma vida com Jesus. Eu queria conhecer Deus. Eu fiquei confrontado com a história do Jeremias. Eu fiquei confrontado, que sabia que um dia eu ia prestar conta. E eu acreditei de fato que o que ia atenuar isso era eu começar a ir para a igreja com a minha mulher. E comecei a fazer isso, comecei a gostar, comecei a achar bacana. Até que deu ruim, de novo. Até que minha mulher, a Solange, me pegou lá no último adultério da vida, com a menina de menor ainda, para ajudar. E aí queria ir para a delegacia, porque a menina tinha 17 anos na época, não lembro. Ela queria que eu casasse com ela, porque eu não era casado com Solange, eu vivia com ela sem casar. Não, tu não casou comigo, mas vai casar com essa. Solange era brabinha também. Agora, a delegacia vai ser aquele rolo, aí foi aquele... Mas aí foi nesse caminho que eu conheci de fato Jesus. Nesse caminho eu tive uma experiência com ele. E graças a Deus encontrei irmãos que começaram a falar que a vida em Cristo
era cavando uma vala para construir a casa. Não era simplesmente frequentando um culto. Encontrei um povo que sabia como era viver e resolver os problemas. Que aí começaram a me ensinar a sentar, a confessar os meus pecados, a me parecer com Jesus, a parar de mentir, a parar de querer viver aquela vida louca e ímpia para viver uma vida que Deus queria, saber que a palavra dele valia. E aí eu comecei a entender que naquele dia do trono branco, o que Deus queria não era que eu tivesse apenas uma religião, era que eu fosse um discípulo de Jesus e cumprisse com a palavra dele, porque ele tem que ser o Senhor da minha vida. Eu não posso dizer que ele é Senhor e não fazer o que ele me manda. Compreende isso? Mas a gente vive, amados, num tempo onde eu tenho que lembrar dessas coisas, porque eu converso com gente antiga. A gente conhece gente antiga, é tão bom, né? Você vê, o Chiquinho chegou hoje aqui, o Chiquinho antes de mim. Está igual a Deus agora você, né? Antes que o haja houvesse, tu já era. Já existia. O Chiquinho antes de mim. A gente tem pessoas aqui, de fato, que a gente convive aqui há anos. Mais de 20 anos aqui. Nós vivemos uma igreja relacional. Mas os antigos, eles precisam praticar a palavra, precisam saber que a vida não muda, que o modismo não muda a gente, que o Senhor não muda, porque a nova geração, ela tem que aprender o que eu aprendi. Ela tem que viver o que eu vivi. Ela tem que passar pelo caminho. Eu ouvi um irmão essa semana que ficou confrontado, e também é um irmão antigo, assim, Jurassic Park, mas que dá uns mole. Dá uns mole aonde? Na prática, em praticar. Mas ele ouviu um pastor falando aí, ele não soube me dizer quem era, que confrontou ele, que ele falou assim, diz que o cara falou assim, a placa de trânsito, ela mostra o caminho para onde você vai. Né? Por exemplo, Corcovado, você vai no Corcovado, aí tem lá a placa, se bem que no Corcovado não é uma boa. É porque eles botam a placa errada para você poder... A placa está errada, que aí você se perde, aí tem uns guias que te levam e te cobram. Mas vamos supor que a placa esteja certa lá, Corcovado. Né? Pão de açúcar, melhor, pronto. Aí tem a placa, você vai estar lá, está lá, pão de açúcar. Pão de açúcar, as placas estão mostrando o caminho. Mas elas não conhecem o caminho, elas não fizeram o caminho. A placa nunca foi lá. A placa que está lá, ela nunca foi no pão de açúcar. Ela só diz para onde é que você chega. Nós não podemos ser placa. Entende isso? Nós não podemos só mostrar o caminho, a gente tem que conhecer o caminho. Se alguém perguntar para a gente como é que é o pão de açúcar, você tem que saber falar, olha, lá em cima é lindo. A visão de lá, tu vai ver isso, tu vai ver a Bahia, tu vai ver não sei o quê. A atmosfera, que atmosfera tremenda quando você está lá, fresquinho. Você tem que conhecer, você só não pode ser a placa, amado. Só não pode ficar assim, ó, é para lá. E nunca foi. Entende o que eu falo? Sim ou não? Nós precisamos conhecer o caminho, andar pelo caminho, fazer o caminho, saber o destino. Nós precisamos viver de fato aquilo que nós pregamos. Tem que ser exatamente de acordo com aquilo que nós vivemos. Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida. Porque só dessa maneira, só dessa forma, a nossa casa não vai cair no dia mau. Eu vejo muitas casas ruindo, muitas casas caindo. E a gente fica estarrecido de ver. A gente senta com pessoas que você olha assim, a gente ouve testemunhos de pessoas que estão no Evangelho há tanto tempo, e quando você vê, deu errado. Deu errado a vida. Se desviou, se separou, traiu um outro, bateu, matou. Tu fica até quem? Fulano? Não. Que isso, gente? Como assim? Roubou. É porque são só placa. Estão construindo a casa. Essa casa espiritual está sendo construída. Porém, uma tem fundamento. Uma está na rocha, está cavando a vala para ela ficar firme. A outra também está construindo, mas vai ruir.
porque o dia mau vai chegar. O dia mau chega para todo mundo. A enchente alcança todos. A enchente alcança todos. Entende isso? A fé tem que ser revigorada. A fé tem que ser consistente. A fé tem que ser firme. Nós temos que falar, como Paulo um dia falou, bem sei em quem tenho crido. Também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu penso, do que eu creio ou do que eu espero. Para pensar no que Paulo está falando, amado. Ele está falando que além do que você crê, que além do que você pensa, e muito além do que você espera, ele pode fazer. Ele não só pode fazer o que você crê, pensa e espera. Ele pode fazer além. O problema não está no Senhor, o problema está em nós. O problema não está nele. Ele é a fonte inesgotável de vida. Ele é o Deus das possibilidades. Ele é o Deus que tudo realiza. Ele é o Deus que abre porta que ninguém fecha. Ele é o único que fecha a porta que ninguém abre. Ele é o Deus que chama à existência coisas que não existem. Com ele não tem nenhum problema. O problema está em nós. Está como nós estamos construindo a nossa casa. Como está sendo construída a tua casa espiritual? Ela está na rocha, está ralando aí, fazendo profundas valas, está buscando viver na luz, está buscando falar a verdade, está parando de suspeitar e está perguntando, arguindo para poder saber se aquilo é verdade ou é mentira. Está confessando as tuas tentações para não confessar o teu pecado. Aí não deu tempo de fazer isso, tu já pecou, está confessando os teus pecados, está querendo permanecer, ser livre, ser limpo, está lutando contra o pecado até se ver livre dele. Como está a construção da tua casa espiritual? Porque se a tua vida estiver como a do meu amigo andando pela BRT, eu queria te falar que a conta chega. E geralmente quando ela chega, a gente não tem recurso para pagar. Não tem. As contas elas só chegam quando a gente não tem dinheiro para pagar. Porque as que têm dinheiro nem incomoda a gente vai pagando. Mas essa conta, quando ela chega, não tem como pagar. Aí a gente precisa do Senhor. Aí precisa avaliar como é que está a casa espiritual. Amém? Aí essa avaliação nós temos que fazer. Queria deixar isso contigo, porque você pode recalcular a tua rota, né? Quem usa GPS aí, Waze, Google Maps, você já ouviu essa vozinha, recalculando a rota. Você pode recalcular a tua rota. Você pode acertar a tua vida. Só depende de você. Porque Deus, Ele tem todas as possibilidades para isso. Pode dizer amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui no Teu nome. Essa manhã é uma manhã tão boa e interessante, Senhor, porque Tu faz todas as coisas. Tu és o Deus que move as coisas. Tu iniciou esse tempo falando de fé, esperança. E eu tinha no meu coração essa palavra, Senhor, para aqueles que precisam exercitar a fé e manter a esperança. Manter a esperança em Ti, Senhor. Não podemos viver, Senhor, como se a vida fosse um parque de diversão onde nós somos irresponsáveis e não vamos, Senhor, prestar conta de nada. Não é assim. Tu um dia vai nos cobrar, Senhor. Tu um dia vai prestar conta conosco das nossas obras, quer sejam boas, quer sejam mais. Nós vamos estar diante de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, apenas fazendo uma casa espiritual, porque nós vamos ter uma casa espiritual no céu. Para nós, Tu falou, Jesus queria fazer morada. E foi exatamente a palavra que Tu deu. Tu falou, creia em mim. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. E creia em mim também, creia naquilo que eu estou falando. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês.
Tu estás preparando lugar, Senhor, para essas casas espirituais que estão aqui. E eu quero te pedir, Senhor, que mais uma vez Tu se mova com bondade. Mais uma vez Tu tenha boa vontade para conosco, Senhor, porque quando Jesus nasceu, os anjos fizeram essa canção, falaram paz na terra, glória ao Senhor nas alturas e boa vontade para com os homens. Tu tem boa vontade conosco, Senhor. Tem mais uma vez hoje, na manhã desse dia, traz a revelação do senhorio de Cristo. Traz a revelação do compromisso contigo. Traz a revelação que a vida consiste em Ti, Senhor. Nós vivemos para Ti. Nós temos que nos mover por Tua causa. Nós temos, Senhor, até como quando comprar um carro, como foi o que o Chiquinho falou aqui, Senhor, nós temos que orar e saber o que Tu queres. Porque não é simplesmente, Senhor, nos mover por nossas vontades, é saber qual é a Tua vontade. É fazer a Tua vontade. É viver a Tua vontade. É ver o céu na terra, Senhor. Nós somos responsáveis, Senhor, de trazer o céu para a terra, de trazer o Teu reino para essa terra, viver o Teu reino aqui na terra. Nos ensina a ser cidadãos do reino. Nos ensina a viver para Ti. Nos ensina, Senhor, a saber tratar dos nossos problemas, Senhor, porque nós não queremos errar. Nós não queremos viver uma vida religiosa, nós queremos viver uma vida prática contigo. E eu sei que isso só é possível, Senhor, com a revelação do Espírito Santo. Com a obra do Espírito Santo em nós, aí eu quero rogar a Ti, faz essa obra. Faz essa obra na minha vida, faz essa obra na vida dos meus irmãos. Que nós possamos sim, Senhor, praticar a Tua palavra. Que nós possamos sim Te adorar e Te enxergar como Tu és. E que Tu possa, Senhor, está escrito que Tu era com aqueles apóstolos, que a Tua mão estava estendida e que Tu fazia milagres e prodígios. Tu possa operar milagres entre nós. Há pessoas aqui hoje esperando milagres. Pensam que são situações que têm que acontecer, mas são milagres, porque tudo é um milagre. Nós precisamos de uma intervenção divina nas nossas vidas. E eu sei que se hoje a Tua voz for ouvida, esses milagres vão acontecer. Porque não há impedimento em Ti, Senhor, só há impedimento em nós. Tira os impedimentos nossos, nos ajudando, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, nos fazendo entender aquilo que necessitamos. E Tu pode fazer isso hoje, nessa manhã. Faz um milagre. Faz um milagre em nossas vidas. Eu Te peço em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim, em nome do Senhor.